sua parte, é a sua parte, papai, lhe salvar. Jesus Cristo, Pai, sei que o inimigo está aqui para Senhor, papai, ser obstáculo, Senhor, na transmissão desta palavra. Por isso, tu has tomado autoridade, Senhor, de repreender todo o poder, Senhor, que não confessa o seu nome, que pode vir aqui, Senhor, atrapalhar o momento da mensagem. Pai, que seja longe da igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai da glória. Reina do princípio, meio até o fim, Pai. Abandono todo irmão que está em casa nas tuas santas mãos. Aquele que encontra-se na paragem, Pai. Aquele, Senhor, que encontra-se na distração, Pai. Pai, liberta a sua igreja na distração e leve, papai, todos, Senhor, até a sua casa. Para que todos recebamos, Senhor, a sua palavra e juntos seremos salvos, bem abençoados, Pai. Abandono, papai da glória, Senhor, o homem que vai interpretar na tua santa mão. Sei com ele, ó Deus, Pai, capacite-lhe, Santo Deus. Dá-lhe força, inteligência, Pai, e dinamismo, Senhor, neste momento. Que a sua graça abunde agora até o terminar. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, rogamos e dizemos: obrigado, Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Amém. Vamos aplaudir fortemente para o Senhor. Tobeti maboko pona lokumu na kolo. Que nosso Deus seja louvado. Nzambe na biso wazo lokumu. Convido a igreja a ficar de pé. Na sengi na igreja totelema. Pelo respeito da palavra do Senhor, Respeito a maloba na Nzambe. vamos levantar para fazermos a leitura. Osala lecture. A leitura de hoje Lecture ya lelo. encontra-se no livro de Mateus, Ezana mukanda Matthieu, capítulo 8, chapitre 8, no seu versículo 23. verset 23. Levanta, amado irmão, Telema ndeko. queremos honrar a palavra de Deus. Mateus, capítulo 8, Matthieu, chapitre 8, versículo 23, verset 23. até no seu versículo 27. Kino na verset 27. Diz assim a palavra do Senhor: Amém. e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Amém. Podemos sentar e aplaudir fortemente para o Tokoki Senhor. kovanda pe tobeti maboko makasi. Glória ao nosso Senhor. Gloire à notre Dieu. Quero agradecer a Deus mais uma vez Nalingi natonda Nzambe encore une fois. pela oportunidade que me concedeu Na opportunité apesi ngai de estar em vida. ya kozala na bomoi. Na verdade, estar em vida é uma graça na Ya parte de solo Deus. kopema eza grâce. E Deus hoje nos concedeu mais uma vez a oportunidade Nzambe encore lelo apesi biso opportunité de estar em vida. ya kozala na bomoi. Por isso é um grande motivo, Yango eza motiva monene. é um grande sujeito de agradecer a Deus. Eza sujet monene ya kotonda ye. Também quero agradecer ao Papa Reverendo Nalingi pe napesa papa révérend merci pela oportunidade, na opportunité pela confiança que tem para a minha pessoa, na confiance oyo aza nango epai na me ngai disponibilizar este púlpito para pregar a kotikela palavra do ngai Senhor. cher mpona koteya maloba na Nzambe. Também agradecer a sua presença, amado irmão. Mpe kopesa merci na yo ndeko Amado, bien-aimé. hoje é um dia Lelo ezali mokolo que muita gente tem faltado. oyo bato mingi bazangaka. Normalmente sábado, Normalement samedi quando é culto de jejum e oração, ntango ezala kilisa jeune prière muita gente tem faltado. bato ebele bakimaka. E hoje, Mpe lelo ainda por termos o jogo da seleção,
tozali suna match ya selection Muitos jovens hoje não vão aparecer à igreja. bajene ebele lelo baoya eglise É muito triste falar isso, eza mawa mingi koloba yango porque quando alguém foge à igreja po ntango moto azokima eglise para assistir jogo, mpona kotala match esta pessoa ainda não cresceu. moto oyo nana akoli te Ele precisa crescer. aza na besoin ya kola A pessoa está aí a assistir algo que é governado pelo diabo Satanás, azokende kotala eloko ezotambwisama epa diable satana mas está a fugir à igreja que é dirigido por Deus. me akimi eglise oyo ezotambwisama epa nzambe É triste isso. ezali mawa oyo Que Deus ajude nossos irmãos nzambe asunga bandeko na que biso possam compreender essas coisas. mpona bacomprendre makambo oyo E também agradecer aos papais diáconos pelo conselho, mpe kopesa merci na bapapa diakle tudo quanto têm feito por mim. na baconseil mpe nyonso bazosala mpo na Que ngai Deus abençoe. nzambe apambola bango Esta semana semaine é oyo uma semana abençoada. eza semaine moko epambwami Começamos ela na segunda-feira, tobandaki yango lendi graças a Deus. gloire à Dieu Estávamos presentes tozali présent com o papá reverendo. na papa révérend Lá na segunda-feira, kuna na lendi tivemos o tema Prepara-te. tozali na temo ezali mibongisa O papá reverendo papa révérend falou acerca da preparação, alobaki oyo etali porque komibongisa a vida de um cristão mpo na vie ya mokristo é uma luta. ezali bitumba Precisa que o homem cristão esengeli moto mokristo estar preparado amibongisa para vencer essas mpo na lutas. kolonga bitumba Na yango terça-feira, mardi o papá reverendo repetiu este mesmo tema, papa bandelaki le même thème mas ainda foi mais fundo azindaki lisusu quanto à na preparação. oyo etali komibongisa E na terça-feira, na quarta-feira, mpe mercredi o papá Sami pasami veio aqui nos ensinar ayaki awa kolakisa o que biso fazer quando os fundamentos nini tokosala ntango fondement são revertidos. ezobeba Lá aprendemos muitas kuna coisas. toyekule makambo Que ebele Deus abençoe também o nosso papai Diácono nzambe Sami. apambola papa diakle sami E na quinta-feira, mpe jeudi viemos aprender com o Diácono Narciso toyekolaki na diakle narcise a importância de tocar Jesus. importance ya kotushe yesu Por que tocar em Jesus? mpo na nini kotuse yesu Existem situações na vida ezali na basituation na vie que para ter a solução, oyo mpo na ezwama a solution gente precisa tocar em sengeli Jesus. totushe yesu Então, fomos aprendendo durante a quinta-feira toyekolaki jeudi com o papá, o Diácono Narciso, na diakle narcise acerca deste tema. oyo etali teme E oyo ontem, sexta-feira, mpe lobi vendredi graças a Deus, gloire à Dieu aprendemos o pecado toyekolaki lisumu na vida do homem. na vie ya moto O papá Diácono Matondo, papa diakle matondo ele ensinou ye alakisaki o pecado. lisumu O que o pecado faz na vida de um cristão? eloni lisumu ezosala na vie ya Qual é a mokristo consequência que o pecado traz na vida de um cristão? mpe conséquence nini ezoyalela na vie ya mokristo E como vencer o pecado? mpe lolenge nini kolonga lisumu E hoje mpe lelo queremos falar de um tema. tolingi tolobela teme Quando o Senhor está conosco. ntango nini nkolo aza na biso Quando tango Yesu está na biso. quando o senhor está conosco Quando o Senhor está conosco. ntango yesu aza na biso Este tema teme oyo foi tirado do livro de João, ou ezwami Mateus, na livre ya matthieu capítulo 8, chapitre 8 versículo 23, verset 23 até no versículo 27. kino na verset 27 É uma história que você conhece, eza histoire oyo oyebi em que os apóstolos, ke bapotre os discípulos de Jesus, bayekoli ya yesu estavam num barco. bazalaki kati ya bato E este mesmo barco mpe le même bato yango estava sujeita etondisamaki a uma tempestade. na mopepe ya mbonge Este barco bato yango em que os discípulos de Jesus estavam, oyo bayekoli ya kolo bazalaki estava a sofrer ebandeki konyokama numa tempestade. na mbonge A Bíblia está a chamar que esta tempestade biblia ezobenga mbonge oyo era muito forte. ezalaki makasi mingi E também neste mesmo barco mpe na même bato estava lá Jesus Cristo. yesu azalaki kuna A Bíblia está a dizer que Jesus Cristo biblia ezoloba yesu estava neste barco, azalaki na kati ya bato mas estava dormindo. me abandaki kolala Jesus Cristo yesu estava neste mesmo barco, azalaki na kati ya bato wana mas estava me dormindo. abandaki kolala A Bíblia está a dizer biblia ezoloba que quando os discípulos viram a tempestade ntango bayekoli bamoni mbonge aumentando a sua potência, ezobakisama na a Bíblia diz intensité que os discípulos foram acordar Jesus. biblia elobi bayekoli bake kolamusa yesu Estavam preocupados babandaki komitungisa de que poderiam morrer. ke bakoki kokufa Estavam preocupados babandaki de komitungisa que poderiam afundar. bakoki kozinda Então houve a necessidade sikoyo ezala ezwami bango posa de irem acordar Jesus. ya kokende kolamusa yesu A Bíblia ensina biblia que ezolakisa os discípulos ke bayekoli foram até
onde Jesus estava bakie dormindo kino esika Yesu e alalaki começaram a dizer: babandi koloba Mestre, maître mestre, vamos morrer. tokokufa. E Jesus desperta do sono. Yesu alamuki na pongi Ele diz: pe alobi homens de pouca fé. bato ya kondima moke. A Bíblia está dizendo Bible ezoloba que o Senhor levantou Yesu atelemi e reprimiu esta pe tempestade. abengani mbonge wana E a tempestade parou. pe mbonge sili. Esta é a exortação que vamos ter neste momento. Eza malendi si tokozala nango na moma oyo. Meu amado, existem situações Bien aimé, eza na basituation que na vida do homem, ke na vie ya moto principalmente cristãos, surtout mokristo aquele que está dentro do cristianismo, oyo aza na kati ya aquele kibokristo que aceita Jesus como Senhor e oyo seu atimi kolo Salvador, lokola kolo pe e mobikisi muitas das vezes as coisas ke mbala mingi makambo não têm sido favoráveis para estas pessoas. ezozala malamu te mpo na bango. Amado irmão, o Senhor, Bien aimé, kati na kolo quando Jesus Cristo está a falar ntango Yesu azoloba que na vida ke na bomoi tereis aflições, tokozala na mikumba mas não temais, me bobanga te porque eu venci o mundo. mpo ngai nalonga mokili. Jesus está a avisar ao mundo Yesu azoloba na mokili de que neste mundo ke na mokili oyo não será fácil para nós. ezala facile te mpo na bino. Este mundo Mokili oyo não será mar de rosas para nós. ezala eloko mwa malamu te Ao mpo na bino. contrário, Au contraire, a vida para um cristão ya vie mpo na chrétien é dificuldade. eza difficulté. Jesus está a ensinar aos discípulos Yesu azolakisa bayekoli de que conforme vocês estão comigo, lolenge bozali na ngai a vossa vida bomoi na bino não será totalmente vitória, ezala totalement não victorieux será te, totalmente alegria, ezala totalement bisengo não te, será totalmente festa. ezala totalement Ao bafeti te. contrário, Au contraire, será dificuldade, ezala terá difficulté, tristeza, ezala mas não kokelela temais, me bobanga te porque eu mpo ngai venci o mundo. nalonga mokili. Jesus Cristo está a ensinar, Yesu azolakisa está a mostrar que a vida do cristão azoloba ke vie ya mokristo não é fácil. ezali facile Está a te, ensinar azolakisa que na vida do cristão na vie ya chrétien vai haver doença, maladi ekozala, vai haver pobreza, pauvreté vai ekozala, haver dificuldade, difficulté vai ekozala, haver fome. nzala mpe ekozala. Todas essas coisas Biloko oyo nyonso vão acontecer na vida do cristão. ekosalama na vie ya Mas o que mokristo. está acontecendo nesse momento? Meloni nini esalama na moma oyo? Jesus está a ensinar Yesu azolakisa uma realidade réalité que os discípulos ke bayekoli deveriam saber. esengelaki bayeba. Bem, amado Senhor, Bien aimé kati na kolo lá bem na profundidade dessa palavra, na mozindo ya maloba oyo Jesus Cristo não estava a dormir. Yesu abandeki kolala te. Lá bem no fundo desta Kuna na palavra, mozindo ya Jesus maloba Cristo não oyo estava a dormir. Yesu abandeki kolala te. Porque até quando, antes deles entrarem no barco, Po afin bakota na masuwa próprio Jesus, ye moko Yesu ele já sabia ayebaki que haveria tempestade. ke mbonge ekozala, Tudo quanto vai acontecer amanhã, nyonso ekosalama lobi Jesus já sabe. Yesu ayebi, Tudo quanto vai acontecer depois, nyonso ekosalama nsima ele já sabe. ye ayebi. Então a tempestade para Jesus Siko mbonge mpo na Yesu não era algo surpreso. ezala eloko ya kokamwa te. Tudo quanto estava acontecendo naquele Nyonso te momento, ekosalama na moma wana Jesus Cristo sabia. Yesu ayebaki, Ele sabia que poderia acontecer. ayebaki elinga esengelaki esalema. Então lá no fundo, Siko kuna na mozindo o sono de Jesus pongi ya Yesu não era propriamente um sono. ezalaki vraiment lokwa pongi O te. sono de Jesus Pongi ya Yesu não significava dormir. ebande kosignifie O kolala sono te. de Jesus Pongi ya Yesu tinha um propósito. ezalaki na bit. O sono de Jesus Pongi ya Yesu tinha um ensinamento ezalaki na em enseignement que os discípulos ke bayekoli tinham que tirar. esengelaki bayekola. Tudo quanto acontece na vida de um homem Nyonso esalama na vie ya moto tem um propósito. eza na bit. Nenhuma coisa na vida do Eloko cristão moko te na vie ya mokristo acontece sem propósito. esalama sans bit. Tudo quanto o cristão passa na sua vida Nyonso mokristo alekisaka na vie na tem um propósito. ezali na bit moko. Então, este momento Siko moment oyo da tempestade ya mbonge que Jesus Cristo e que os discípulos estavam a passar bayekoli babande olekisa tinha um propósito no meio disso. ezali na bit kati Jesus nango. tinha alguma coisa Yesu azali na quelque em que ele chose tinha que ensinar esengelaki alakisa aos discípulos. na bayekoli. Tinha uma coisa importante ezali na eloko mwa motuya em que eles deveriam saber neste oyo esengeli momento. bayekola na moment Bem, amado Senhor, eneme kati na no kolo momento da na dificuldade, moment ya no momento da luta, na moment ya no bitumba momento da na tristeza, moment ya no mawa momento da na falta, moment ya kozanga não se esqueça de Deus. kobosa na nzambe te. Tudo quanto que acontece na nossa vida, nyonso ezosalama na bavie Deus sabe, nzambe ayebi antes de acontecer, salema ele já sabia ayebaki deja que poderia ke acontecer. esengelaki esalema. Os discípulos bayekoli
Eles pensaram que Jesus Cristo estava a dormir. bango bakanisi yesu amande olala Mas na verdade, me na solo Jesus não estava a dormir. yesu alalaki te Os seus olhos carnal miso ya bomoto é que estava fechado nde ekangamaki na posição de sono. na position ya Mas o pongi seu olho espiritual miso ya molimo estava bem aberto eza ya kofongwama para ensinar mpona alguma coisa. kolakisa quelque chose. Badiscípulos bakanisi Yesu alali. Discípulos pensaram que Jesus estava dormindo. Babani kobanga. Começaram a temer. Bama demonstraram uma posição Balaki position que bazangaki kondima. que estavam faltando a Pessoas fé. que badiscípulos bakomi liboso a Yesu. Estavam perante Jesus. Balobi tokokufa. Disseram que perecemos. Babani kobanga kufa. Começaram a temer a Você morte. vai ter que bazar elongo na Yesu Sem Masia. saber que estavam com Jesus. Bato o Yesu Masia aza na O kati. barco que Jesus está Place o dentro. Yesu Masia aza na Aonde kati. Jesus está? Esika Yesu azali. Aonde Jesus se Kufa encontra? ezalaka te. A morte não Bato habita. o Yesu azali. Aqueles que Jesus Esika anda te. não afunda. Esqueceram essa parte. Babosa nem partiu. Todo lado onde Jesus está, Esika nyonso Yesu azwami. não existe a morte. Kufa ezala Porque te. Jesus Cristo O Yesu é a ressurreição azali sekwa. e também é a vida. É azali Então, bomoi. onde ele está, Esika ele azali. não pode permitir a morte. Kufa ekoki kozala na esika te. Badiscípulos bakomi kolenga. Discípulos começaram a temer. Fale baloba pa Yesu Masia. Ao invés de dizer a Jesus, Kolo. Senhor, Tolingi tozinda. estamos Mas vamos afundados. ayebisa Yesu. Mas eles falavam, Yesu. Senhor, Mokonzi. Senhor, Tokokufa. pereceremos. Mas isso não é líquido até. Já não havia esperança Foi que eu bima na que posição. poderiam sair daquela Mas essa posição. ali que até- Já não havia É esperança. louco como que eu salama. Alguma coisa poderia Eza acontecer. ngoma kamozo le kapana biso ba É isso Christian. que acontece em nós cristãos. Tango likamoka mabe e como ele biso. Enquanto algo mau Tango chega em nós, problema moko makasi como ele quando um biso. problema duro chega em Kobosa nós, naka o Yesu Masia azali. esquecemos quem é Jesus. Kobosa naka nguya Yesu Masia azali. Esquecemos do poder de Jesus. Kobosa naka force Yesu Masia azali. Esquecemos da força de Kobosa naka Jesus. capacité Yesu Masia azali. Esquecemos também da sua Kobosa naka capacidade. mapamboli Yesu Masia azali. Esquecemos da bênção que Kobosa Jesus naka fez. nyonso o Yesu azali. Esquecemos tudo que Olha Jesus para problema na fez biso. por causa dos nossos problemas. Badiscípulos bakomi kobanga. Discípulos começaram a temer. Babi tokokufa. Disseram que pereceremos. Tokokufa. Vamos perecer. Yesu lamuka. Jesus acorde Poto não tokufa. porque vamos Mesmo morrer. em toda a situação E na situação que nyonso. acontece na vida do Eles cristão. comem na via Olha bem aí Cristo, meu Cristo. que é chamado Waza cristão. meu Cristo é solo. Que é cristão Nyonso genuíno. ezokomela ye. Tudo que está lhe Nzambe acontecendo, azomona. Deus está a ver. Eza na eloko moko te. Não há nada Oyo kokomela mo Kristo. que pode acontecer ao cristão Oyo Nzambe akoki komona te. sem Jesus ver. Situation nyonso eleka na vie ya moto. Toda a situação que passa na vida Yesu do Masiya azomona. homem, Jesus está a ver. Po avant moto azala. Porque antes do homem Ye moto existir, akelaki moto. ele quem criou o E homem. nyonso oyo moto akolekisa na mokili. Tudo que o homem vai passar no Yesu mundo, ayebi deja nyonso akolekisa. Jesus já A conhece. situation nyonso oyo ezolekisa na vie ya moto. Porque tudo que passa na vida do Yesu homem, ayebaki ekozala bongo. Jesus sabia que assim Bato será. ndenge ezoninga na mai. Como o barco Yesu afundava, ayebaki ekozala bongo. Jesus sabia que Mais seria ayebaki assim. ekosuka bongo te. Mas não sabia que Po vai ete ye aza terminar na kati assim, na bato porque wana. ele está no meio deles. Amado, quando o Senhor Jesus Cristo está conosco, Bien-aimé, tango kolo Yesu aza na biso. tango Yesu Masiya aza kati na biso, Quando Jesus está em nós, toza balongi. somos vencedores. Moto nyonso Toda pessoa oyo Yesu Masiya aza kati na ye que Jesus está nele aza molongi. é vencedor. Moto nyonso Toda pessoa oyo Yesu Masiya aza na kati na bomoi na que ye Jesus está na sua vida, akufaka te. ele não morre. Moto nyonso Toda pessoa oyo Yesu Masiya aza kati na que ye Jesus está nele apolaka te. não apodrece. Moto nyonso Toda pessoa oyo Yesu Masiya aza kati na que ye Jesus está nele azangaka te. não padece. Toda situação que acontece na vida do homem, Mas situação não se só como na via moto. Deus sabe, Nzamba ele yebi. conhece. Ayebi Por isso madame. bem amado ao Senhor. Yangwana bien-aimé kati na O kondo. problema ezalaka ntango mosusu ezalaka tempestade te. O problema talvez não é tempestade. Muitas das vezes o problema não é tempestade. Mbala mingi problema é bongete. Ntango mosusu problema ezalaka problema yo ozolekisa nango te. Talvez problema Mais eza lolenge nini yo ozogere baproblème oyo ozopasa nayo. mas até como gerir problema que você está a passar. Eza na bato ebele bayeba kogere problème Há te. muitos que não sabem gerir o problema. Ntango kaka likambo ekomi Quando o problema surge, abosani makambo nyonso nzambe asalela ye. esquece de tudo que Deus lhe fez. Abosani ke avant akoma na age ya akoma Esquece nango, que antes de atingir a idade que nzambe ele tem, aprotege na mabitumba ebele. Deus lhe protegeu de diversas Avant lutas. akoma na place ye Antes azali, de chegar aonde nzambe está, se alongisa ye ma place ebele. Deus já lhe venceu em diversas Ntango lutas. makambo ekomele na Mas vie, quando o problema chega na vida, abosani nyonso nzambe asalela ye. esquece de tudo que Deus lhe fez.
Amado Senhor, Bien aimé na kolo. quando você está no problema, Ndako za kati ya problème. é o melhor momento C'est ça meilleur moment de você lembrar ya kokanisa. quem Deus é na sua Nani vida. nzambe azali kati na bomoi na yo. Então, o problema é casa da vida. Quando há problemas na tua vida, É um momento é um momento important muito importante ou compreender de compreender o nini nzambe azapona yo. quem é Deus para ti. Batebele Muita gente basumuka pona ba problema como ela bango. pecaram por causa dos problemas que chegaram Êxodo nele. capítulo 14. Chapitre 14. A Bíblia tem ensinar que Bíblia só lakisa nini? o povo de Israel Peuple ya Israel. estavam a sair do Israel para Egito. Ezobima na Estavam a sair do Israel Egito kati na Egito. para Canaã. ezobima na Israel na nzela ya Kana. Nesta saída, Na kobima oyo Deus já havia operado muita coisa. nzambe asala deja makambo ebele. Nzambe asalaki bango makambo ebele Deus operou muita na nzela coisa oyo banaye kotambola. no caminho que eles Mais passavam. kaka mokolo moko Mas só num dia oyo makambo esalamaki te que a coisa não lolenge oyo bango aconteceram banaye kozela conforme esperavam. babosani oyo nzambe azalaki mpona Esqueceram bango. quem era Deus Bíblia para diz eles. isso. A Bíblia está a nos Ntango mostrar. farao Enquanto o faraó ayoki ke bato bazobima notou que o homem pepe ya saiu, israel ezobima na egipte o povo estava prestes a sair do Egito. babiblia ezoyoba nini A Bíblia diz o quê? azwi 600 soda Pegou 600 bakomando soldados, comandantes, azwi bacheval pegou oyo cavaleiros ya makasi fortíssimos, atie bango liboso colocou-lhes em frente. biblia eloba bani kolanda pepe ya israel Começaram a seguir o povo de ntango Israel. pepe ya israel bacomprendre Enquanto o povo ke na compreenderam, nsima na bango por detrás deles, baennemi bazopusana o mpona inimigo bakoma se bango aproxima para matar. biblia ezolobela biso A Bíblia nini nos diz o quê? pepe ya israel Que o povo de Israel babosani makambo nyonso esqueceram de tudo oyo nzambe asala bango na nsima que Deus operou atrás. babosani Esqueceram salvação oyo nzambe apesa bango na a israel salvação que Deus deu-lhes em Israel, em Egito. ntango bazobima Enquanto saíam, bakomi penepene ya mai chegaram à beira do mar. nzela eza su te Já não havia caminho. mpe na nsima Atrás, baegyptien bazoya os egípcios se na aproximam baarme makasi com armas na poderosas. baarme makasi mpona Com koboma armas bango poderosas para biblia matar. ezoloba A Bíblia diz, bamisu bakomi koloba alguns começaram a eske na falar, egypte será que no Egito ezalaki na basimitiere te mpo bokunda não mpona havia tokundama cemitério para nos mpona nini enterrar? otikali biso kuna Por te que não nos deixou ali? bazwi faute nyonso balati mpa moïse Pegaram toda a culpa e Pona colocaram no nini? Moisés. Por quê? balongolaki elikya Tiraram a na moto oyo esperança alongolaki bango kuna na egypte naquele homem que eles tirou do ndeko soza Egito. na kati na problème Irmão, se tiver sem kobosa na problema, koma nzambe não te esqueça o nome de problème Deus. ebosaniso nzambe Problema não te te faça na kati esquecer na de Deus. problème Em problema, eza moma ya koluka nzambe é momento de na kati procurar na Deus. problème Em problema, eza moma ya kotombola é nzambe momento de na elevar kati na Deus. Em problème problema, eza moma ya kobenga nzambe é momento de chamar Deus. ntango bakomi liboso mai Quando chegaram à beira-mar, bezolobaka nzela eza su a te Bíblia diz já não havia caminho. moya kokende nsima eza su Não te tinha como poso recuar. tozongi nsima Porque se recuarmos, baso mpo aboma o biso inimigo vai nos matar. tokontinue Se avançarmos, mai ezali a tokokufa água está. mopanzi nzela eza te Do lado não havia mopanzi caminho, nzela eza na te direita também. donc place na moment wana Neste momento, place okende ezali su te não havia lugar para o tozonga refugiar. tobunda Temos que lutar para o tokota na lutar mai tokufa ou entrar na água para morrer. ndeko soki nzambe aza na yo Irmão, se Deus estiver contigo, quando Deus está contigo tango nzambe azali na yo, o que você não vê oyo ozomona te, o que você não crê oyo ondima te, ele pode fazer yakoki kosala yango. na makanisi na bango No pensamento deles, basuki pensaram que na findaram. makanisi ya israel No pensamento do Israel, lolenge nzela eza tu conforme já não havia caminho, tosuki terminamos. nzokande Afinal, place moto azosuka onde o homem está nde terminando, place nzambe é azobanda aí onde Deus está place makanisi ya começando. moto esuki Aonde o pensamento nde do homem place termina, makanisi ya nzambe é onde ebandi o pensamento do homem começa. a bíblia está falando Bíblia Soloba, moïse Moisés, lembra do senhor bien-aimé na se colo. oza na kasi na problème Se estiver sem problema, za lokola moïse seja como Moisés. moïse Moisés, está falando a Soloba, na peuple ya israel ao povo de Israel, bomoni bato bozomona kuna vê esse homem que estão a ver, bomona bango su te já não lhes verão. bobanga te Não temam. bino te bobunda Vós que lutará. nzambe akobunda mpo na bino Deus que lutará por vocês. moïse não sabia o que vai acontecer Moisés é betelo ni lengo salema. mas ele tinha fé Mas é na kondima. a fé te faz confirmar Kondima muteria da confirmação. alguma coisa vai É acontecer quelque chose que salema. moto nyonso alivaka na foi Todo aquele que tem a fé azomona ngo te não está a fé, nazondima mas está ke crendo. ngai nakosuka boye te Eu não andar assim. naza na ndenge akobimela te Eu tenho saída. elolenge na ndimela yesu Mas como masiya acredito em eloko Jesus, ekosala makasi na alguma vida nga coisa vai acontecer na minha vida. a fé é isso Kondima ezali é oyo. acreditar no impossível Eza kondima na nzela biloko eza su impossible. te Ainda não há so caminho. nazongi nakufi Eu recuava mo mai eza liboso A água está à frente. metema naza na nzambe Mas como estou com nzambe Deus, aza elongo na nga Deus está nzambe comigo. akoki kosala bikamwa Ele fará mpe na maravilha kolongwa e eu vou vencer.
Povo de Israel Peuple à Israël. estão no fim. Baseia na suca. Makanisa Israel esili. Pensamento terminou. Abi fai totika na biso kuna. Tínhamos que ficar lá. Aba bomana ba biso kuna. Poderiam nos matar. Mususu utalobi boye. A outros diziam. Mais vale. Mais é, madame. Nazala escrave na Egipte. Ser escravo em Que na Egito. kokufa awa na desert. Morrer aqui no Ese deserto. kuna. Lá. Ba cimetière jakite popa kuna biso. Há cemitério para Pana yo oya ko bomisa biso para awa que na você nos trouxesse a morte na aqui desert. no deserto. Babosa ni Nzambe. Esqueceram de Deus. Oya longola ba na paz. Que eles tirou da dor. Peso ba aome ba na E esengo. está a lhes levar na alegria. Quando Jesus está contigo, Tango Yesu azana yo. quando Jesus está contigo, Tango Yesu azali na yo. você é um vencedor. Ozali molongi. A Bíblia está a dizer Bíblia zoloba. que o Moisés, Que Moïse. homem de Deus, Moto na nzambe. cheio de fé, Atondi na kondima. grande profeta, Profeta monene. orou a Deus. Bonde ele banzambe. Bem, amado Senhor, Bien aimé na kolo. o mundo é tão difícil. Nos tempos difíceis. Ele é colongo sokaka. O que pode te dar vitória? Lo sambo. Oração. É muito yoka lo sambo é futaka. É que ouvimos a oração paga. Exato, muito bom ote. Não há ninguém Ozo passei para situação é que passe. está a passar situações dolorosas e não está a orar. A colonga. E vai vencer. Nunca. Jamais. Moto ozo passei para Quem dificuldade. passa A dificuldade colonga kaka. só vencerá Na kosambela. orando. Poko sambela. Porque orando Ezo koswana Nzambe. Te Ozo conversar transmete Nzambe. permite Deus. Oyo ozo passei. Que tu- Nzambe ozo yamba. Deus está Ba preocupação na na casa na lo sambo. Suas preocupações Eza em masolo oração. ante Nzambe na É moto. conversa entre Deus e homem. Moto akoye kolonga. O homem só vai vencer Kaka na lo sambo. somente em oração. Moisés chamou. Moisés abengi. Moisés azalaki na nguya. Tinha poder. Yango tango Yesu tango yabengi Por Nzambe. isso quando chamou Deus, Nzambe atuni mpona nini ozobenga ngai. Deus perguntou por que me Nzambe chama. apesaki de nguya. Deus já lhe deu Apesaki poder. de nzete. Já lhe deu Apesaki bengala. autorité. Já lhe deu Ya autoridade. koloba makambo De ezosalama. falar e as Mais coisas alobi afana acontecerem. sala. Por isso Mpona disseram, senga pa antes Nzambe. de eu fazer, Deus Moïse ake chamar kosambela pa Foi Nzambe. orar a Deus. Nzambe alobi zwa nzete wana. Deus disse, pega a Beta bengala. mwana mukasi na mai. Bata na Tango água. abeti na mai. Quando bateu Nzela na água, efungwami. o caminho abriu. Eko tango Yesu aza na biso. Irmão, quando Jesus Tango está Nzambe aza na biso. Quando Deus está Place conosco, nzela eza te. onde não há caminho, Nzela ebimaka. o caminho surge. Totolekaka. E passaremos. Yesu apesaka biso bomoi. Deus nos concede a vida. O mesmo acontece com Daniel. Même chose ça le mit Daniel Daniel. bakangi ye. Daniel foi preso. Na eloko oyo asali te. No que ele não fez. Azalaki innocent. Ele era Biblia inocente. elobi Daniel A Bíblia diz Daniel azalaki innocent. era inocente. Bakangi ye batie na libulu. Foi preso, colocado Bazwi na cova. balion bakoti na Pegaram libulu. leões, introduziram. Bakangi kova. Fecharam Biblia eloba a nini? cova. A Bíblia diz o Mais quê? tellement David azalaki Como tellement Daniel Daniel azalaki innocent. era inocente. Nzambe azalaki na ye. Deus estava com Bemadu ele. soki Nzambe aza na Se yo Deus estiver contigo, okufa te. não morrerás. Nzoto na moto ekufa. O corpo que Me vai molimo no morrer, ekufa mas te. a alma não morrerá. Nzoto fo ekufa. O corpo tem que Po morrer. Nzambe alobaki ngo na ebandeli. Para que Deus Lolenge nos motu princípios. asali lusumu. Como o homem pecou, Esengeli akufa. É preciso Yango morrer. maloba ne ekokisama na vie ya moto. As suas palavras Moto vão nyonso se fo cumprir na vida akufa. do homem. Toda Me pessoa molimo Mas a alma- Yesu si asekwisa. Jesus já ressuscitou. Molimo ya moto andimaka a alma do ekufaka te. crente não morre. Daniel, Tellement azalaki na Nzambe. como estava com Deus, Nzambe azalaki na ye. estava com ele. Biblia te ensina A Bíblia só lá que está. que o rei Dário, Ebaleia Dário, rei Dário, roi Dário, ake na tongo. foi de manhã, Lasi bakotisaki Daniel. aonde Daniel estava libulu. posto, na cova. Akolongola pa ayoka soki akufi to ndenge. Tirar a tampa para ouvir o resultado. Abengi Daniel. Chamou Daniel. Est-ce que Nzambe na yabo moe abombi yo? O teu Deus vivo A Bíblia tem dizer que cobrou. o Daniel responde. Bíblia de Daniel O meu Yanodi. Senhor Kolo na kai. mandou os anjos Atindi ba e anjo. fecharam a boca Akangi dos monoko. leões. Ya ba leão. Soki Nzambe aza na yo. Deus estiver Até contigo. bazolukela okufa Mesmo ndenge se nini. procurarem morte. Ata balukela ba problème ndenge Mesmo se nini. procurarem Até problema. batio na place moko ya ndenge Mesmo nini. se te colocar Soki no ka lugar Nzambe que aza na yo. for. Deus estiver Yebaka contigo. eza elonga. Saiba que é vitória. Situation wana Aquela Nzambe situação. azopermete po eleka. Deus está Po permitindo ete na suka para que yo nous okomprendre Tu compreendas. ye azalaki na yo Ele estava e yo soki contigo. oza na Se ye estás com ele, okolonga. vencerás. Aquela pessoa que está com Jesus, Moto azana Yesu. moto aza na Nzambe, Quem está com Deus, Nzambe atika ye. Deus não lhe deixa. Nzambe azotika ba problème koma. Deus deixa problemas Badisi ba na kati na acontecer. bato. Alguns no barco. Yesu mpe aza na kati ya bato wana. Jesus também naquele barco. Azotika ba problème ekoma. Mas permitia Mpona problemas na chegar. suka
no final, alakisa oke oza na ondima moke mostrar que tu tem Zana uma pequena kondima fé. Moïse. Tem a fé de Moisés. place eza su te Aonde já não me há nada. azondima ke bato bino bomona bazoyana Crê aqueles que estão bomona bango su te Já não lhe bakosila Vão ndeko soki acabar. problème elekeli Se o yo problema tem ndima ultrapassado, kaka creia ke somente. nzambe aza na yo Deus está ke contigo okolonga e vencerás. tolimita nzambe te Não vamos limitar Deus. ntango nyonso ozolimite nzambe Sempre que tu limitares Deus kambo oyo nas suas coisas, nakoka ngo te essa coisa eu não vou conseguir. olonga pe te Também não vais vencer. eza na basituation mosusu ozwi otali Outras situações que você amo mpe observa, nakoka ngo te eu sozinho não vou conseguir. eu não vou conseguir estar nouveau Não vou ter. eza na bato ebele batiaka balimite na vi na Há bango muita gente que coloca um limite Não nas suas não, vidas. não, como Ali até. eu não vou chegar. ata kutu nde nakoma Não te importa yo como moto for. ozoloba Você que me está moto falando. atia na mokili Mas aquele que te oyo colocou no mundo, atika yo okola que te deixou crescer, na alobi bongo te ainda não falou nada. aquilo não depende de ti Eles não dependem da yote. yesu mpe aza na kati ya bato wana Jesus também estava naquele navio. ndeni biso todinanga na na kati Como vou afundar eu estou aqui? ese ngai nakoki kokufa na mai Será que eu vou morrer na água? amna otambola likolo ya mai Eu que caminho por cima nakoki da kokufa na água. mai Vou morrer na água. kondima mokie Pequena fé. não é o problema Esse é o problema te. não é o tamanho do problema Esse é mesira problema te. mas é o tamanho do poder de Deus Esse é mesira nzambe. é o tamanho do poder de Deus Esse é mesira nguya ya Deus é nzambe. maior do que teu problema Nzambe asa monene koleka problema na yo. Deus é muito maior Asa monene makasi do que teu problema koleka problema na yo. não limite a Deus quando você está sofrendo Kolimite ete tango yo zo souffrir. o sofrimento Souffrance. é algo natural Eza naturel. ele existe Ezozala. e às vezes o homem não consegue controlar Le musu muta ome ako contrôler ngo te. de mesma forma Les mêmes a formes. tempestade La mbonge. eza eloko mo naturel É uma coisa moto natural. akoki kokontrola O yango homem te não consegue controlar. akanga yango É pecado. oza nzambe Porque é de Deus. sadraki Sadrach, mesaki Meshach, abedinego Abednego. baboko ofukamela banzambe bikeko Legaram protestar. Babito, otia bino na moto. Disseram que colocaram Tá bom, você vou na te água. abrir na moto. Tá bom, podem nos colocar Vamos no embora, fogo. baboti biso na moto Diziam, podem nos Vamos colocar ver no quem fogo. desabassa na bangu. Porque sabem que Deus está com ntango eles. bazokota na moto Enquanto entravam no fogo, bemada o senhor Yene na colo. soki nzambe aza na yo Se Deus estiver akotia contigo, besika nyonso podem te colocar Mais onde soki for. aza na yo Se Ele estiver contigo, abundela yo vai lutar por bemadu ti. bakangi sadrak Foram presos. bakangi mesaki Meshaki, Shadrach. babakisi moto Acrescentaram bakoti bango na fogo. kati ya libulu Introduziram mais Deus tellement na bazalaki na nzambe Mas como estavam com Deus? nzambe azalaki wana Deus estava ali. nzambe azikaka te Deus não nzambe queima. azikaka te Deus não queima. abombi bango misato Cobriu-lhes. moto ezopela O fogo bazozika te Não queimava. ntango nzambe aza na yo Deus está ata contigo. babwaki mabanga Enquanto te ata jogar. babwaki bafleche Apedrejar, ata babwaki apedrejar. bambasu E ata calas. babwaki maladi Doenças. ata aza na kati ya problème Mesmo problema. okoza na kati ya problème Estará me okolonga Mas vencerás. você vai vencer Okolonga. nzambe akotika yo Deus não vai te deixar. okotina pena na moto Entras no fogo, me ozika te mas não vais nzambe queimar. akotika yo Vai te deixar obeli pena endoecer. me okufa te Não vais nzambe morrer. akotika yo Deus pode te deixar. ozangi no pena mbongo Voltar me dinheiro. okufa pauvre te Mas não nzambe morrer akoki pobre. kotika yo Pode te deixar. ozangi pena mwana Voltar me filho. kokufa bongo te Mas não vai eza morrer. bate ezoleka na vi na yo Deus eza vai bamoma morrer. ezoleka na vi na yo Problema eza na passar na sua mokolo vida. moko Ah, um dia. ya kolakisa bonene na Ele ye vai mostrar kati sua na vi na yo na sua vida. por isso Yagwana, é importante examo tuya. nzambe aza na yo Deus estiver contigo. me yo kaka toza na nzambe Não tu estás. poso yo oza na nzambe Se tu kaka estiver só com Deus, as coisas não acontecem Makambo esale yo mate. okoza na nzambe pode estar com Deus. lolenge sauli azalaki na nzambe Como Saul estava com sauli Deus. aza na nzambe Saul estava me com nzambe esi abaluka koma pa david Mas Deus já me estava com kolinga Davi. nzambe azala na yo Queira Deus po estar soki nzambe contigo. aza na yo Se ele estiver elongo eza na yo a vitória me soki contigo. yo moko oza na nzambe Se tu estiver com nada Deus, nada acontece nada, ele tem salima. entenda isso amado irmão Compreende yango bien aimé. tu chegar ao fim Não como na suga. quando Jesus está contigo Então Yesu azana yo. ntango nzambe aza na biso Quando Deus está conosco, mopepe koya nango pode vir ventania, me bateau ekoya te mas o barco não vai cair. mopepe koyi kobeta O barco pode, o vento pode Tokozinda bater. te. Não vamos afundar. nzambe akoki kotika mopepe beta Deus pode deixar a nzambe ventania akoki kotika bater. mambo esalama Enquanto problemas me acontecem, ekosila bongo te não vão terminar pote ye assim. eza wana Porque Ele está ali. eloko azo enseigner Mas biso o que está nos mpe ensinando, amada o senhor bien aimé Katina quando Kolo. eu fui mais fundo desta Então meditação na zindi na ntango mensagem nakoti hoje, na kati pene ya teste oyo quando entrei nesse contexto, nazomona eu via ke yesu masiya Jesus Cristo, soki alalaki quando dormiu, alalaki mpo badisiple batikaki alala dormiu porque os discípulos deixaram de dormir. soki oza na moto Se estiver com homem,
mutu wana E aquele homem dormiu, yo mutu permete alala tudo que ele permitiu dormir. azana pongi Ele está com sono. e phénomène natural Esse é um fenômeno mutu natural. azaka na pongi Muito esse mais soki alali Mas se ele dormir, yo mutu permete alala tudo é que ele permitiu dormir. os discípulos estavam com Jesus Mas discípulo vai sair lá isso. mas Jesus dormiu. Mas isso lá ali. Se tiver com papa reverendo, Se ele a sala papa reverend, mesmo se tiver a cabecear, attention na onde só na vai. osimba aí tá unhos. Eu vou lhe tocar sempre. Pongue esse lá. Porque o sono vai passar. Ele já não vai dormir. Ao lá lá escute. Mas se eu entender que ele está cansado, Mas se eu não compreende que a lembi, lhe deixar, na otica é, ele vai dormir. ao lá lá. O que você está querendo trazer? Ele olha lá que se to, ezo Dentro ele. dessa mensagem, o que está ensinando? Cada mensagem nem tô lá. Tango kaka ozotika Enquanto você deixa nzambe Deus musika bamoina yo instante da tua vida, bambonga ezoya. tempestades virão. Não deixa que Jesus durma na sua vida. Kutika nzamba lá lá tela vina yo. Quando tem problema, mano irmão, Tango problema ezali ndeko. ora ao Senhor. Sambe lá. Quando tem problema na sua vida, Tango problema ezali na vina yo. ora a Deus. Bonde lá nzambe. A oração Libonde li. é mexer com o trono do Senhor. Ezo ningisa tempe A lá. oração Libonde li. é mexer com Deus. Eza ko ningisa nzambe. Os discípulos deixaram Jesus dormir. Bayeko libatiki Yesu lala. Se Jesus tivesse acordado, Soko Yesu azaya kulamuka. aquela tempestade não poderia chegar. Mbongo yango lingo koma te. Enquanto via Jesus como estava a dormir, tempestade veio. Não deixe que Jesus durma na sua vida. Kutika Yesu lala tena bomo inayo. Acorde, Senhor. La Musa e. Acorde, Senhor, amado La irmão. Musa kolo bien-aimé. Que vai acordar, Senhor, na sua vida. Wako la Musa kolo na vina São yo. os sacrifícios da adoração que você Ezaba vai fazer. sacrifício adoration yoko pesa. As orações que você vai fazer. Mabonde liyo yoko Quando sala. você fazer adorações, Tango zo sala ba quando você adoration. fazer orações, Tango zo sala mabonde. Deus estará sempre contigo. Zamba sala toujours na yo. Quando Jesus está conosco, Tango Yesu azala biso. nenhuma coisa nos domina. Eloko teko domine biso. Quando Jesus Cristo está conosco, Tango Yesu azana biso. nenhuma coisa nos vence. Eloko te longa ka biso. Pode até nos bater, Ekoki ata kobeta biso. mas vencer não. Mais kolonga jamais. Bater Kobeta tem um ensinamento. eza na enseignement. Dentro do bater, Kati na kobeta você vai aprender. Yoko Por yekola. isso é que chama-se tempestade. Yango lebenga Todo mimbonge. homem tem um limite na sua Moto vida nyonso azala limite que na vida chama-se ye. tempestade. Lebenga mimbonge. Dentro dessa tempestade Kati ya mbonge tem um ensinamento. eza na É enseignement. uma preparação que Deus está dando Eza préparation ao za homem bapesa na para moto. que compreenda Kwa comprendre quem Deus é. nani nzamba Quando sali. isso aconteceu, Tango ezo a salema. Bíblia está falando Bíblia ezoloba. que as pessoas disseram: Bato balobi. quem é esse? Na moto aza ndenge Quem nini? é esse Moto aza ndenge que nini? até o vento, Nino mbonge. que até o vento Nino mbonge. obedece? Ezo tosa ye. Nani oyo? Aza nde ekomwe. Namu pepe Ate o vento. esotosa. Está lhe obedecer. Demadu andako jelu ko Ele veio jelu. kotambula na Yesu. Eza elonga. É vitória. Moto nyonso atambola na Yesu Todo Masia. aquele que caminha com Jesus Aza molongi. é vencedor. Moto nyonso atambola na Yesu. Todo aquele que caminha com Jesus Aza molongi. é vencedor. Ba problema ko ko ya. Problema podem vir. Akolonga. Vai Ba vencer. problema ko ko ya. Problemas podem vir. Akolonga. Vai vencer. Malade ko ko ya. Doença pode vir. Akolonga. Vai vencer. Nyonso ko ya. Tudo pode vir. Continue na Yesu Masia. Continuar com Jesus. Akoya. Po Yesu Masia. Jesus Cristo. Aza kati na yo. Está dentro Aza de ti. longo na yo. Está junto Na contigo. bato oyo zali. No barco que Ye você pe encontra, zali. ele também Soki está. bato ek baluki. Se o barco Ye virar, pe baluki. ele também vira. Soki bato edindi. Se o barco Ye afundar, pe edindi. ele também Lokola aza nzambe. Como é Deus. Akoki kokufa te. Não pode Yo morrer. pe kokufa. Tu também. Não morrerás. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Yangwana. Por isso, Toka nzembo wana. ouvimos aquela música. Bamama tambola. Tambola na Yesu elongo. Yepesaka esengo. Canta madruma toyemba toyemba nzambe. Asisi telema ndeko na. Bamama tambola. Tambola na Yesu elongo. Yepesaka esengo. Lingomba tambola. Tambola na Yesu elongo. Yepesaka esengo. Lingomba tambola. Tambola na Yesu elongo. Yepesaka esengo. Oh mama tambola. Tambola, tambola, tambola na Yesu. Tambola, tambola. Tambola na Yesu epesaka sengo. Olingomba tambola.
tambola na eselongo epesaka esengo. Papa tambola tambola na eselongo epesaka esengo. Papa tambola tambola oh tambola tambola na Yesu tambola tambola oh tambola na Yesu epesaka esengo. Ba mama tambola tambola oh tambola tambola na Yesu tambola 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 na Yesu epesaka ndeko tambola na Yesu okosengo. Jesus vai ter alegria. Na musana ozana Yesu. O teu trabalho esteja com Jesus. Na ndako na ozana Yesu. Na tua casa esteja com Jesus. Na classe na tambola na Yesu. Nos teus estudos caminho. Okomone sengo. Conhecerá okomone longa. E a vitória. Pepe Israel. Povo de Israel. Tambola na Yesu. Caminhavam com Jesus. Tambola na Nzambe. Caminhavam com Deus. Mwana bamona ki maye bakabona ki na katikati. Por isso viram água separando e venceram. Moto nyonso tambola na Yesu. Todo aquele que caminha com Jesus que está com Deus é vitorioso. Por isso fechemos nossos olhos. Vamos orar a Deus. Meu irmão, ouvimos que a vida de um crente pode passar tempestades. Há certos tempos na vida, coisas que tu estás a esperar não é o que vai acontecer. O que tu está a orar para passar é o que está a demorar. Enquanto pede o que para acontecer, não está acontecendo. Por isso, neste momento, é uma grande oportunidade que Deus te deu. Fale a Deus. Compreendi que era tempestade. Eu só vim na tua casa e acordar Jesus Cristo. Senhor, entra no meu problema. Entra no meu problema. Eu sei quando você fala, a tempestade sai. Quando você fala, a ressurreição existe. Quando você fala, as coisas mudam. Fala no meu problema. Se eu quero sair daqui, este problema que eu acabo, não como comecei. Eu termino deste problema. Haja diferença na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Ora em nome de Jesus. Bonde lá na frente. Ora, Senhor. Sambela ndeko na ngai. Eza opportunité monene Nzambe apesi yo. Nzambe apesi opportunité oza liboso na ye. Eza na pamba te. Na bato oyo ozotambola. Yesu mpe aza kuna. Problème nyonso elekola yo. Yebisa yango Yesu. Likambo nyonso ezopreocupe yo. Yebisa yango Yesu. Yesu aza na makoki ya koloba problème kata. Arrêtez. Para. Oh Deus da glória, Senhor. Deus da fonte da vida. Pai da glória. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Poderoso Senhor. Eu aza na makoki ya kobongola. Aza na makoki ya kosala. Aza na makoki ya kofongola. Aza na makoki Yesu Masiya kolibere. Papa na lola. Na eli boso na yo. Moto nyonso eli boso na zonga lolonga ya te Yesu Masiya. Ozana makoki ko changer bomoi nanga. Ozana makoki ko changer vie nanga. Otenga Yesu Masiya. Na ko ba na pasi, mais ko na kosia na pasi te. Otenga Yesu Masiya ke mongongo noza na nguya. Otenga Yesu Masiya ke ko simba yo, ko tokari yo. Yesu Masiya era nga lobiko. Ko tokari yo. Yesu Masiya era nga lipamboli. Yesu Masiya. Bana zobela na pokolelo. Ewe kota likambo na Nzambe. Kota likambo vi na Yesu Masiya. Ewe moto tala makoki. Motana makoki ko bundisa. Mezana makoki ko painga Yesu Masiya. Motana makoki ko bundisa. Me ko painga Yesu Masiya. Elonga eza pa na nga. Eza molongi na kombo na Yesu Masiya. Eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Eu sou mais que vencedor em nome de Jesus. Pai da eternidade. Senhor, faça a sua graça, Senhor. Faça a sua graça por glória. Faça a sua graça por glória. Toda preocupação da minha vida, entrego nas tuas santas mãos. Toda preocupação da minha vida,
vida. Entrego na tua santa mão toda a preocupação na minha vida. Bondela ndeko nanga, bondela liboso nzambe, bondela liboso nzambe. Belela Yesu masiasa na biso longo. Oh Pai da glória, yo lobi na kozana bido até Deus do século, Pai da glória. Estarei convosco, estarei convosco, estarei convosco. Jamais vos abandonarei, jamais vos abandonarei. Diz o livro de Salmos, diz o livro de Salmos. Estarei convosco até a consumação dos tempos, até a consumação dos tempos. Oh Deus da glória, Senhor, esteja para a sua palavra, cumpre a sua tua palavra, Pai. Tu és Deus poderoso. Papai Macambo vai esquecer a mão aqui. Então, mas ele possui a mais ruge. Não, mas é que não possui a mais ruge. Yesu Masia, montagai go suka yo suka gate, montagai go suka yo suka gate, montagai go suka yo suka gate. Papa yo na limite te père gloire, vous na limite te, vous na tango te, yo é eterno, tu és eterno Pai da glória, tu és eterno Senhor. O homem tem tempo determinado, o homem nasce, cresce, morre. O Senhor nunca nasceu, nunca vai morrer. Oh Deus da glória, Senhor, opera no nosso meio, opera no nosso meio. Opera nosso meio, Pai. Opera nosso meio, Pai. Opera nosso meio, Pai. Opera nosso meio para a glória. 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 Tu és Deus santo. 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 A sua palavra está para cumprir. A sua palavra está para cumprir. Oh Pai da glória, tu és santo dos santos. Os amos santo. Os anicolamos. Isso é Zomona. Alô, pato, passou por seco, Zomona. Est-ce que Zomona? Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Como é isso, Macia? Como é isso, Macia? Como é isso, Macia? Como é isso, Macia? Meu irmão, ouça. Talvez você está pensando que findou. Talvez você está pensando que findou. Como o povo de Israel pensaram que findaram. Quando o homem está findado, é onde Deus está começando. Ele pode o nome de Jesus. Como Moisés clamou, Deus lhe utilizou. Ele lhe deu o que fazer para atravessar aquele mar. Vai se invocar Deus. Deus vai te mostrar o que fazer para vencer. Invoque como é em nome de Jesus. Pai da glória, Senhor. A minha vida. Senhor, que pode me salvar. Não há ninguém, Senhor, que pode me libertar das armadilhas do diabo. Somente tu. Nas armadilhas do diabo. Somente tu. E tu aqui, Senhor, eu te glória. Suplico a ti, Senhor, eu te glória. Permanece ao meu lado. Salva-me. Tu és a minha vitória. Eu te
kabelelio bapasile kimina motema nanga aimona kabelelio pangosa pisani sonanga yawe nasengi consolation na yo yawe yokalo sambo nanga aimona kabelelio pangosa pisani sonanga yawe nasengi consolation na yo Passamos muitas situações em vez de acordar Jesus. Passamos muitas situações, tolekisi muitos basituation problemas, ebele baproblème em vez de acordar Jesus. olie tolamusa yesu Mas nós me biso tratamos disso tozozwa yango segundo a nossa maneira. selo baforme na biso E assim que caímos, bongo nde tozokweya assim que estamos a faltar a mão de Deus. bongo nde tozosanga loboko ya nzambe Tu próprio sabe yo boko oyebi o que aconteceu na sua vida. lelo olili esalemi na bomoi na yo Muitas dificuldades, badifficulté ebele mas nunca acordasse Jesus. mpe oboyi kolamusa yesu E por isso, yango wana isso atingiu nível alto nível. ekomi vraimen molai makasi E agora está a sofrer ozosouffrir por causa que deixaste o Senhor. mpola otiki kolo Os discípulos, bayekoli quando ntango o nível da estação d'água livo ya agitation ya mai começou a entrar dentro do barco, ebali kokota kati ya bato que eles bango se lembraram de acordar Jesus. base rapele kolamusa yesu Quando no início na ebandeli não acordaram Jesus. balamusaki yesu te Assim que Jesus chamou-lhes bongo yesu abengi bango os homens de pouca fé. bato ya kondima moke Nós também, biso lokola da mesma forma, même forme com pouca fé, bato ya kondima moke assim que estamos a acontecer, bongo lizosalamela biso muitos problemas, baproblème ebele vamos orando. tokobondela Senhor, kolo eu tinha pouca fé. ngai nasala kondima moke E por essa situação, yango na situation oyo essa dificuldade badifficulté oyo demorou tanto. ewumeli Senhor, ajuda-me. kolo sunga ngai O que eu fiz, Pai, oyo nasali papa o que os discípulos fizeram, eza oyo bayekoli basalaki em vez de no início olie na ebandeli de te acordar, balamusa yo e eles te acordaram balamusi yo te quando a estação aumentou. balamusi yo ntango ya situation eye makasi Assim vamos acordar, bongo Senhor. tokobondela kolo Oremos ao Senhor. tobondeli na kombo la yesu Senhor Jesus, viemos agora com toda a insuficiência, Pai. Viemos agora com toda a insuficiência, Pai, a pedindo a sua ajuda e a estar conosco, Pai. De acordo, Pai. Senhor, de acordo, Pai. Há muitas situações que passaram, Senhor, na minha vida, na nossa vida, na igreja. E, Senhor, esquecemos de te acordar. Que Senhor, despertar, Pai. E hoje nós viemos agora a despertar-te, Pai. Senhor, seja presente. Tuyekulamusa yo tata. Oyoka biso. Okanisa biso. Osuma biso. Nyonso. Nós viemos agora a despertar, Senhor. A sua presença conosco, Pai. Nesses problemas que estamos passando nas nossas famílias, nas nossas casas, na igreja, nas mamães, nos papais. Senhor, seja presente em tudo. Te acordamos, Senhor. Te acordamos nessa tarde, Pai. Jesus, venha dar solução. Venha responder, Pai. Está presente. Aleluia.
Oh Jésus. Alléluia. 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 Senhor, aleluia para o Senhor acordar. Para te acordar agora. Escuta, recebe no seu sujeito. Escuta, recebe o choro do teu povo, Pai. Quem que o Senhor esqueceu de deixar a paz? Em vez de te acordar, de te tocar, foram tocar com bandeiros. Oh Jesus. Kala ningo posta aqui. Porque ninguém para profeta. Porque ninguém para garraquis. Babi que saiu. Babi kula yo. Babi divine yo. Babi manu ba secret. Porque ninguém para que bandeiro. Que nem como guri samaka. Oh Jésus. Oh. Alléluia. Oh mama. Yahweh Yakuba. Oh Yahweh Yakuba.
Adore o Senhor. Aleluia. Okumbam. 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 Mingi okindeki. Tala bato ba probita ngela kiyoto. Quando te aconteceu problemas, você foste procurar que mandeu. Você foste procurar profetas para te adivinhar. Veja como que você abandonaste Jesus. Deixaste Jesus a dormir. Você foste à esquerda a procurar solução. Mas quem que podia acalmar aquela situação? Lhe deixaste. E Jesus Cristo. Em vez de decorar Jesus, foste pedir conselho aos camaradas, aos amigos. Veja como isso aconteceu. Fala, Senhor, perdoa-me. Nunca fui. Não vou fazer mais. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Oremos, Senhor. Se tu és dessa forma, pede perdão a Deus. Fizeste dessa forma, de caso. Aleluia. 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 Muitas vezes está acontecendo problemas graves, sérios, problemas. Mas em vez de acordar Jesus, você foi ter procurar amigos para te aconselhar. Assim o conselho era mau, era muito mau. Você se levou a estragar a sua vida, a perder muito dinheiro, a perder muito da sua vida. Jesus seja presente em tudo. Seja presente em tudo. Tata, merci. J'aime ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Merci. Obrigado, obrigado. Pai, obrigado, Pai. Nesta tarde, hoje é sexto dia. Nesses sexto dias, Pai, conseguimos chegar hoje. E amanhã sétimo dia, totalizar nosso programa. A nossa aliança que fizemos contigo, Pai, em janeiro, para destacar o ano, Pai, todo. Acontecerão muitos problemas neste ano, mas nós seremos epargnados, Pai. Eu acredito, Pai, seremos epargnados, Pai. Tu vai nos poupar, Pai, para não nos acontecer o que planejou o mundo das trevas nesse ano.
o que tu vai permitir incomodar, perturbar o país, nada tocará o teu povo. Jesus, confiamos, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos, confiamos a minha vida, confiamos a igreja toda, confiamos nos nossos filhos, nossas mulheres, nossos maridos, nossos tios, nossos netos, nas tuas mãos, Pai. E nosso projeto, abençoa oficiante, diácono, diaconisas, abençoa papá, mamãe, irmão que seguiu, acompanhou esse programa de oração, abençoa toda a sua casa, abençoa, Senhor, o que nos pertence, Pai, nossas mãos, enche nossas mãos com toda a riqueza, Pai. Tu sabes a carga confiante que nos confiaste, Pai, para fazendo o que nos falta, Pai. Pai, seja presente em tudo. Confio-te, Pai, tudo nas tuas mãos. Abençoa, Pai, tudo que acompanhou e todos que acompanharam o Senhor, acompanharam este programa, os pregadores, os oficiantes, interpretes, músicos, comitês, intercessão, nas tuas mãos, seja. Protocolos nas tuas mãos. E nós caminhando até em casa, controla nos passos e os carros que vamos entrar, será o condutor de todos e tudo. Assim rogamos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Salvador, digamos, e as ofertas nas tuas mãos, seja presente em tudo. Todos que estão doentes, que faleceram, mamães, parentes, mamãe Esperança, e a nossa, a mamã, Jojo, consola-lhes, seja presente em tudo. Se digamos obrigado a Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Amém.